Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Se eu te perguntar agora quais são os sintomas da Covid-19 no corpo humano, o que você vai responder? Pode ser coriza, dor de garganta, tosse, febre, falta de ar? E esses sintomas eles são muito notados, como febre, tosse, falta de ar. Então, tosse seca, um episódio febril e que me chamava bastante atenção era a falta de ar. Uma falta de ar inicialmente leve e foi aumentando aí sua intensidade a ponto de eu ter falta de ar para falar uma frase, para formar uma frase, uma falta de ar ao repouso. Então, por exemplo, a gente pode ter vômito, pode ter diarreia. Uma pequena porcentagem que foi detectada de pacientes, às vezes a gente pode ter manchas no corpo, mas isso são situações assim muito específicas. Bom, a essa altura, gente, mais de 4 meses desde que a Covid-19 foi declarada uma pandemia, nós já aprendemos muito sobre o coronavírus. Já sabemos que a doença é transmitida por quem apresenta sintomas e também pelos assintomáticos, que são a maioria dos casos. Sabemos que para prevenir a contaminação é necessário lavar as mãos várias vezes, evitar o contato próximo com outras pessoas e usar máscara, assim, em ambientes públicos. Que ainda não existe tratamento para a doença e que o cuidado com os pacientes é focado em aliviar os sintomas. Mas ainda não sabemos tudo sobre a Covid-19. E é por isso que os cientistas ao redor do mundo têm dedicado tempo, pesquisa, tudo quanto é tipo de esforços para entender de verdade o vírus e o efeito dele no corpo das pessoas. Uma das principais descobertas médicas sobre a doença foi de que ela não é uma simples infecção pulmonar. É uma doença sistêmica que afeta todo o corpo. E para entender o significado disso, eu recebo hoje, então, aqui no Item Mais, o médico cardiologista e intensivista, o Dante Senra. Dante, muito bem-vindo ao Item Mais. Prazer falar com você. É um prazer falar com vocês, um prazer estar aqui, porque essa é uma doença que a gente foi aprendendo a lidar com ela, e infelizmente, ao contrário das outras doenças, né, que a gente estudou, teve tempo, foi para a faculdade, aprendeu. Essa, eu digo que nós tivemos que fazer uma imersão. Então, já emendo. Começa o papo contando para a gente o que é uma doença sistêmica, para a gente colocar todo mundo no ponto de partida dessa conversa. É uma doença, isto não é uma simples gripe, e depois começou a se chamar de pneumonia viral. Ela também não é uma pneumonia viral, ela até pode ser, mas ela é uma doença sistêmica, que ela atinge diversos órgãos do corpo humano. E eu tenho dito que, mais que isso, né, não só fisicamente, como ela nos contamina emocionalmente. Então, ela atinge também as esferas de ordem psíquicas, né, porque todos nós estamos contaminados e agredidos, né, emocionalmente por esse momento. Mas como é que pode uma doença sistêmica ter a seguinte característica, que para mim não tenho nenhuma informação mais profunda do ambiente médico, apenas como uma jornalista curiosa? Como é que pode uma doença sistêmica aparecer com sintomas para alguns e para outros nenhum sintoma? Zero? Isso é uma grande incógnita, né? Que alguns dizem que é problema de imunidade, né? Mas eu digo que o problema dessa pandemia não é de imunidade, é de humanidade, né? Mas isso é uma outra história para se conversar um outro momento, que é sobre solidariedade, né? Uhum. Mas o ponto é que a gente não sabe por quê. Nós estamos aprendendo e ainda estamos aprendendo a lidar com a doença. Eu dizia que nós fizemos uma imersão, é como se nessa doença, porque não chegou para a gente informe da China, da Itália, de como os pacientes evoluíram, e nós aprendemos no dia a dia que esse paciente pode ter manifestação neurológica, que ele tem manifestação pulmonar, que ele tem manifestação renal, né? Um quarto, quase 30% dos pacientes que vão ao UTI desenvolvem insuficiência renal e precisam de diálise, né? E eles têm manifestações do lado cardiológico, né? Então ela atinge todos os órgãos. Quando eu digo que a gente fez uma imersão, é mais ou menos assim, quando você vai entrar numa escola para aprender um idioma e você tem anos para aprender, vai frequentando a escola, e aí você resolve mudar para o país para aprender mais rápido, o que a gente chama de imersão. E nós fomos imersos dentro da UTI, as UTIs de repente estavam lotadas de uma doença que para nós era nova e que a gente não sabia como evoluía. E cada manifestação era uma surpresa, né? O paciente de repente tinha uma encefalite, tinha uma meningite, e em cada órgão ela pode ter sintomas diferentes e deixar cicatrizes diferentes também para cada pessoa, dependendo do grau de comprometimento.
Agora, Dante, a maioria dos casos da Covid realmente não desenvolve sintomas? Começou em novembro na China, né, a doença. Então, depois de 9 meses, ainda dá para a gente repetir essa frase com a boca cheia ou não? Não há tanta certeza em relação a isso? Não, a maioria evolui oligoassintomático, não sem sintoma, né? Com poucos sintomas. Alguns evoluem sem sintoma nenhum e vai fazer o exame, o teste imunológico, o teste sorológico, ver que já tem anticorpo. E para ele desenvolver anticorpo, ele tem que ter tido contato. Mas essa não é a maioria. A maioria tem poucos sintomas. Teve um contato, conhecido ou não, né? Desenvolve um quadro realmente parecido com um quadro gripal, com febre, com uma dorzinha de garganta, com uma tosse. E este é o momento dele procurar assistência médica. Ao contrário do que o Ministério da Saúde, no início, dizia, fique em casa, precisa proteger a rede hospitalar, tal. Hoje a gente sabe que a precocidade da intervenção do médico é fundamental para a evolução, né? Então você deve procurar o médico e deve acompanhar. E não ir ao médico só quando você tem falta de ar, como foi a orientação inicial. Tanto é hoje uma preocupação de que o sistema de saúde seja sobrecarregado, não agora, que parece que agora o brasileiro lidou bem com isso, os governantes lidaram bem com isso, infelizmente os nossos governantes lidaram muito mais com a consequência da doença do que com a causa, né? O que eu quero dizer? Se procuraram correr atrás de leitos hospitalares, respiradores, quer dizer, preocupados com a fase avançada da doença, que é justificada, né? Mas também tinha que ter a preocupação em testagem, em isolar os contaminados, isolar os possíveis contatos dos contaminados, né? Para você tentar frear e não chegar nesse momento. Mas, de alguma forma, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem leito de UTI. Isso porque nós já temos as nossas pandemias pessoais próprias, inerentes do Brasil aqui, de violência, de acidente de trânsito, de outras doenças infecciosas, né? Então, o Brasil tem um sistema hospitalar que dá conta, sobretudo, nas capitais. E com um pouco de gerenciamento dos seus governadores, isso fica um pouco mais fácil de transportar um paciente de uma cidade que não tenha recurso ou não. Mas a preocupação maior hoje, Mona Lisa, é com o pós, né? Porque, olha, eu vou te dizer, se você for analisar as pneumonias oriundas, as infecções oriundas da outra infecção por coronavírus, que é o SARS, que foi em 2002, que matou 800 pessoas, infectou, só não é uma expressão que a gente de bom tom para utilizar quando tem um ser humano envolvido, mas 8.000 pessoas infectadas, né, parece irrisório nesse momento que nós estamos vivendo, né? Sem dúvida. E com a MERS em 2012 também, que é a infecção que veio da Arábia Saudita, né, que foi em 2012, recente, matou 800 pessoas, mas só 2.200 contaminados, estava 30% de mortalidade. Então era um vírus mais agressivo, mas o problema não foi a mortalidade baixa, foi que esses pacientes analisados depois, eles frequentaram muito mais os hospitais nos anos subsequentes, tiveram mais doenças, tiveram mais pneumonias, tiveram mais distúrbio metabólico, tiveram mais pressão alta, colesterol alto, diabetes, né? A ponto, neste momento, os médicos que acompanharam o primeiro-ministro, o Nicholas Hart e o Nicholas Price, que até em homenagem a eles, o filho do Boris Johnson tem o nome de Nicholas também, né? Mas eles chamaram a infecção por coronavírus de poliomielite dessa geração, porque pode mudar a assistência médica global, tamanha a preocupação de sobrecarregar com milhões de contaminados, sobrecarregar os sistemas de saúde no pós-pandemia. Vamos falar sobre o sintoma mais evidente, aquele que mais impactou, pelo menos nas imagens, né, que a gente viu rodando aí o mundo, o mais conhecido há mais tempo, que é exatamente o vírus no pulmão. O que o coronavírus faz no pulmão das pessoas, o novo coronavírus? Quando esse vírus chega no pulmão, ele pode se manifestar de diversas formas, né? E é o local de preferência, de prioridade, de escolha do vírus quando resolve complicar, né? Porque ele coloniza ou ele fica na região da orofaringe, né? E as pessoas, ao respirarem, levam o vírus para dentro da traqueia e dos brônquios, né? E as pessoas têm manifestações diversas, né? Dependendo do grau de comprometimento. E vão desde uma tosse seca, leve, até quadros de insuficiência respiratória, que a pessoa precisa de assistência, precisa ser entubada e ir para uma UTI porque o pulmão não consegue mais fazer troca do oxigênio com o sangue. Essa é uma outra característica dessa doença que a gente não conseguiu entender muito bem, porque
às vezes o paciente chega no pronto-socorro conversando, muito bem, falando ao celular, e quando se faz uma tomografia, o pulmão tem 70%, 80% de comprometido. Isso não é habitual em outras doenças. Quer dizer, é uma dissociação entre a manifestação clínica e o grau de agressão do vírus ao pulmão. Isso a gente não conseguiu entender muito bem por que acontece, mas tem que tirar um ensinamento disso. Quer dizer, idealmente, se você tiver condição e tiver contaminado, tenha um oxímetro em casa para você medir a quantidade de oxigênio que o seu pulmão está sendo capaz de trocar com o sangue. Isso vai dar uma informação muito importante no caso de você precisar de assistência médica. Então, para cada pessoa, o vírus se espalha de uma maneira no corpo, é isso? Para cada indivíduo, isso tem a ver com a tal imunidade ou não tem nada a ver com a imunidade? Aparentemente não tem a ver com a imunidade. Aparentemente tem a ver, o grau de intensidade dos sintomas, eles têm a ver com o grau de exposição da carga viral. Quer dizer, por isso o profissional de saúde, quando complica, costuma ser mais grave, ter uma evolução pior, porque eles são expostos a uma quantidade, a uma carga viral muito maior do que o habitual, né? Algumas pessoas que evoluem com pouco sintoma ou nenhum sintoma, hoje a gente sabe que depois de 10, 15 dias você faz o teste imunológico, elas não criaram nem anticorpos, né? E aí se diz que pode contaminar outra vez, né? Essa é a dúvida. As pessoas que não desenvolvem anticorpos, não ficam com uma cicatriz imunológica, mas não estimulou o seu sistema imunológico, essas pessoas poderiam contaminar outra vez. Agora, a pessoa que tem anticorpo, essa possibilidade está afastada, né? Agora, Dante, quando a gente lê também os relatos de algumas pessoas sobre as consequências no sistema cardiovascular, isso também chama muito a atenção. Quais sintomas os pacientes mais graves da doença podem desenvolver, olhando aí especificamente para os efeitos no sistema cardiovascular? É tão grave quando a gente fala dos pulmões? É assim, depende do grau também de intensidade. A gente não sabe, Mona Lisa, se a agressão é direta propriamente do vírus ao sistema cardiovascular ou se é uma reação inflamatória tão grande que é uma consequência da reação inflamatória. O segundo órgão mais acometido é o sistema nervoso. E depois o rim, depois o coração. E o coração, já existem casos relatados com frequência de infarto agudo em pessoas que não têm obstrução propriamente dita, porque ele inflama a parede das artérias do coração. Então, é possível que o sujeito tenha o que a gente chama de síndrome coronária aguda, que é um infarto ou uma isquemia. Ela pode produzir uma pericardite, que é uma inflamação da membrana que envolve o coração, assim como o pulmão tem as pleuras. Quando essas membranas, que são mais notórias, são mais conhecidas, quando essa membrana se reflete, quando ela passa na frente do coração, cuja função é proteger o coração de trauma, chamado pericárdio, né? Ela pode ser acometida pelo coronavírus e ficar inflamada, chamada pericardite, né? E a inflamação do músculo propriamente do coração, que é a miocardite. Recentemente, no final da semana passada, morreu um músico que teve o Covid e depois evoluiu com insuficiência do músculo do coração, porque ele teve uma miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração. E depois evoluiu com déficit da função, porque o coração é uma bomba hidráulica, é um pistão, tem a função de bombear o sangue para frente. Essa função pode ficar comprometida em quem tem acometimento do coração pelo coronavírus. Você falou também, passou aí rapidinho sobre a questão dos rins, né? A gente já conversou com vários médicos aqui no podcast, no Item Mais, e eles relatam, sim, a tal insuficiência renal. Os rins dos pacientes em estado mais crítico param de funcionar. Aí, além de estarem entubados, esses pacientes ainda têm que estar ligados naquela máquina, né, para fazer hemodiálise. Conta pra gente como é que o novo coronavírus afeta os rins. Eu preciso te falar uma coisa, eu sou hipocondríaca, não de tomar remédio. Tudo que falam de sintoma eu tenho aqui. Tô sentindo agora. Eu tô passando mal com esse papo, mas vamos nessa. Me desculpe, então. Então eu tenho que falar... Imagina! Não, é um filme velho que tem do Jerry Lewis, que ele trabalha numa clínica, ele empurra lá o carrinho das senhoras doentes, e elas vão falando dos problemas, ele vai se entortando todo. Sou eu, Mona Lisa. Falou, eu estou sentindo tudo, mas eu não tomo remédio, fique tranquilo. É assim, o rim não tem essa capacidade de parar por autossugestão, ele não vai parar de funcionar. A agressão, sob o ponto de vista emocional, é enorme, e cada um reage e vai passar por esse momento de acordo com os recursos emocionais que tem, quer dizer, o status pré-emocional. Sim. Eu digo quem ia se equilibrando ali, né, para não ficar em pânico ou para não ter uma síndrome do pânico ou para ter depressão ou ter angústia. A epidemia veio e chutou o calço da mesa e a gente desequilibrou. É, né? Verdade.
Mas isso vai passar e a gente vai sair melhor como ser humano, como médico, como pessoa, sem dúvida nenhuma. Mas para falar dos rins, vamos lá. Hoje a gente sabe que 30% a 40% dos pacientes que complicam e complicam bastante, porque assim, em tese, do ponto de vista teórico, 80% das pessoas evoluem oligoassintomáticos, quer dizer, com pouco ou nenhum sintoma. 20% dessas pessoas pode ter algum grau de comprometimento de algum órgão, mas isso se resolve rapidamente. Desses 20%, 10% interno e 5% vão para a UTI. Desses 5% que vão para a UTI, 40% dos 5% tem um grau de comprometimento renal, e aí, assim, habitualmente, Mona Lisa, esses pacientes já têm algum grau de disfunção renal, porque ele complicou, porque ele já possui no seu histórico as chamadas comorbidades. Ele já é hipertenso, já é diabético, que são doenças que lesam o rim ao longo dos anos. Então, um diabético, um hipertenso, sobretudo mal controlado por muitos anos, ele já não tem um rim normal, entendeu? E aí ele sofre uma agressão inflamatória e ele desequilibra o rim. E aí muitos pacientes evoluem para diálise, precisam fazer diálise por algum tempo. Alguns ficam 2 a 3 meses até para o rim retornar ao normal. Né? E muitas vezes isso não volta. Mas felizmente é uma minoria absoluta das pessoas que vão, 30% a 40% das pessoas que vão para o UTI, que compõe a minoria dos contaminados, né? E o rim você não trata efetivamente o rim, mas a diálise faz às vezes do rim e espera ele se recuperar. E na grande maioria das vezes ele recupera. O que a gente tem visto como sequela é sequela mais para o lado respiratório, né? Que são variáveis. Todas as sequelas e as cicatrizes em outros órgãos, elas dependem basicamente do grau de intensidade da infecção. Se você foi acometido de forma aguda e com muita intensidade, precisou ir para a UTI, precisou ficar entubado muito tempo, esses pacientes podem ter, metade desses pacientes, num trabalho aí feito com uma casuística pequena, mas significativa, de Wuhan e de Hong Kong, mostraram que metade dos pacientes que tinham algum grau de comprometimento pulmonar ficam 2 a 3 meses ainda com algum sintoma, com dificuldade de realizar a caminhada, né? Ou pelo menos os exames, as provas de função que medem a função respiratória ficam acometidas, sabe? Então, metade desses pacientes. Agora, Dante, há relatos de que a Covid também pode produzir, né, sintomas no cérebro e no sistema nervoso. Do ponto de vista neurológico, uma manifestação que hoje a gente sabe que quase 50% das pessoas têm é a anosmia. Então, do ponto de vista neurológico, pode ter várias complicações, desde uma cefaleia, uma dor de cabeça forte, tontura, né, alterações da consciência, convulsões, hemorragias, acidente vascular cerebral. Isso tudo é possível, mas não é comum. A mais comum manifestação neurológica, todo mundo já sabe disso, é a chamada anosmia e a ageusia. A ageusia é a perda do paladar, né? E muitos... Sabe que outro dia eu tive um paciente que soube que estava com coronavírus, sabe como? Como? Ele foi tomar banho e não sentiu o cheiro do sabonete. Nossa. Aí ele mordeu o sabonete para ver se ele perdia o paladar e não sentiu gosto nenhum. E aí ele saiu, foi fazer exame, mas curiosamente ele ficou 2 meses com esses sintomas. Foi o único sintoma que ele teve, né? E o teste veio positivo. Isso que você conta pra gente é exatamente a maior dúvida de quem tá lendo tudo isso, né? Nós, os jornalistas, entraram nessa questão, estão ouvindo especialistas, a gente conversa com pessoas que se recuperaram, que ficaram doentes. Não há um quadro que você fale assim, isso é sinônimo de Covid, isso não é. E isso atormenta demais, porque primeiro a gente não consegue ter uma conversa com começo, meio e fim com ninguém, porque se até os especialistas não sabem, e por causa de todas essas dúvidas e também do que surge a todo momento, como você falou desse paciente que ficou 2 meses então sem olfato e sem paladar e com a Covid-19, eu quero te perguntar sobre essas imagens que estão rodando tanto por aí, que é um sintoma que foi apelidado de dedos de Covid. O que são esses dedos de Covid? Por que os dedos das pessoas ficam assim? O que chama dedos de Covid pode ser 2 formas, né? Ou as pontas do dedo arroxeadas, são as pessoas que têm deficiência de fazer a troca de oxigênio, mas isso é num paciente mais grave, ou os pacientes que têm trombose de pequenas artérias, com isquemias, falta de irrigação da ponta dos dedos, né? Mas isso não é um quadro comum, isso
sobretudo o quadro de trombose, porque a gente também aprendeu que esse vírus sorrateiro, né, covarde, eu chamo de sorrateiro e covarde, porque ele agride as pessoas mais frágeis, né, mais são acometidas, mas isso sempre foi assim, né? Se você pegar o vírus no final da Primeira Guerra, da gripe espanhola, ele acometia jovens, ao contrário desse que acomete idosos. Por quê? Porque o jovem na Europa estava fragilizado no pós-guerra, estava desnutrido, estava mais fraco, sem alimentação, né? Então ele atinge as pessoas mais desnutridas. E eu digo, sabe por que você tem ouvido um monte de especialista? Por quê? Porque ninguém tem respostas absolutas para nada. É verdade. Semana passada eu fiz uma live com o Cortella, que é um amigo querido. Adoro. E eu comecei a live dizendo, olha, eu tenho uma grande chance de decepcionar vocês, porque a única certeza que eu tenho dessa doença é que eu tenho muitas dúvidas, né? E quem não as tiver não está bem informado, né? Porque todo dia é uma novidade e um grau de evolução diferente. E ela, assim, impõe situações que são terríveis no dia a dia. Então, ela é mais do que um ensinamento médico, ele é um ensinamento de vida para todos, né? Sim, e falar com vocês, todos vocês, estudiosos, médicos, pesquisadores, todo o quadro de saúde aí faz bem, porque eu acredito sim, vou falar uma frase que é minha de muito tempo: informação é proteção, mesmo que a carga de informação seja gigante, informação é proteção em diversas áreas na nossa vida, e na Covid parece que não é diferente, né? Vamos, claro, atualizar essas informações com o passar do tempo, mas a conversa com vocês que estão aí na linha de frente é fundamental. Adorei falar com você, Dante Senra. Muito honrado, vou colocar isso no meu currículo, que um dia eu falei com você, viu? E se eu tiver que mostrar um currículo para concorrer em Harvard, qualquer coisa, por arrogância minha, a primeira coisa que eu vou colocar, fala assim, conversei com a Mona Lisa Perrone. E além de médico, intensivista, cardiologista, ainda é boa praça e faz às vezes aí da graça com todo mundo. Obrigada, querido, o prazer foi todo meu. Tenho certeza que a gente conversa numa próxima. Tenho certeza, fico muito honrado, muito obrigado pela oportunidade, um prazer enorme falar com vocês e espero ter sido de alguma utilidade. Demais, beijo, obrigada, até a próxima, ajudou muito, obrigada. Beijo enorme. É isso, então, a gente continua nessa nossa tarefa, nessa nossa missão de continuar falando com os médicos, com os especialistas, sobre os estudos, as pesquisas, porque a pandemia está aí, a Covid-19 também, e temos que conviver com isso. Mas, de novo, informação é proteção. Então, amanhã a gente se vê de novo? Não, amanhã a gente se ouve e aprende. Em breve.